Ei Colbert Catu, você é uma pessoa em retomada, em processo de reconexão, e nesse processo de encontrar sua ancestralidade, de saber que você tem uma ancestralidade, mas você ainda não sabe o que são essas ferramentas que nos apaga, que apagam nossos ancestrais, que apagam nossos parentes, ou você, que não é uma pessoa indígena, pessoa não indígena, mas você quer saber mais, você apoia a causa, você quer saber quais são essas ferramentas de apagamento, quer saber com mais profundidade como a gente evita essas ferramentas e evita reproduzir isso, eu vou explicar nesse vídeo, listar esses apagamentos e talvez fazer como a gente luta, mencionar como a gente luta contra isso. Vamos lá. Vamos começar pelo óbvio, né? Pelo mais historicamente mais registrado, que é o apagamento linguístico e obviamente cultural. Além de impor o português como língua principal, né, na época da coroa, na época da invasão, tivemos também literalmente uma lei que proibia o que chamam de língua geral, né, o tupi. Em 1757, o Marquês de Pombal proibiu, por lei, o tupi ser escrito, ser falado em lugares públicos. E assim, muitos de nós, inclusive eu, a minha família, a família de outros parentes, nesse processo de retomada, perderam seu idioma. Se você pesquisar, se você perguntar, várias pessoas não sabem falar o idioma do seu povo justamente por causa disso. Essa é uma das razões. Também tem a razão religiosa, tem outras razões, mas essa aqui é a principal desse apagamento. E aí, para a questão cultural, é óbvio que é a conversão forçada e a aculturação. A aculturação, né, o português a sem falta, culturação, cultura, né? A aculturação é retirar essa cultura, né? Você vira só um cidadão brasileiro e você não precisa daquilo ali. Então, usando a religião, a catequese, pelos internatos, pelas escolas, começaram a forçar essa cultura europeia para a gente, que a gente usa, infelizmente, até hoje, muitas das coisas. E aí, impondo esses costumes culturais e demonizando muitas das vezes, ou então falando que é coisa, sei lá, de selvagem, de primitivo, muitas dessas tradições espirituais ou até comunitárias foram desencorajadas de geração para geração. Muitos descendentes, netos, filhos, bisnetos, perderam essa cultura justamente pelo desencorajamento, né, a demonização, a falta da prática de muitas dessas tradições e tradições que estamos retomando hoje. Vamos falar para outro mais óbvio, que é óbvio, inclusive está acontecendo nas escolas até hoje, que é essa invisibilização educacional, né, histórico-educacional, que é literalmente falar que ainda é descobrimento. Não, é invasão. Esse é o termo que vocês têm que usar. A educação, infelizmente, ainda é muito colonial. Essa narrativa histórica, que não só prevalece a visão europeia, também apaga a história que estava aqui antes do colonizador chegar. A academia adora falar que coisas antes que não eram escritas é pré-histórico. Mas nós temos grafismos, temos vasos, temos plantas, tem muita coisa que prova a existência de inúmeros povos dessa grande tábua que nós tínhamos aqui antes do branco invasor chegar. Então, essa coisa do pré-histórico não cola mais, não cola. A escola precisa não só mostrar que foi uma invasão, que tinha história antes do colonizador chegar, mas que ainda estamos aqui. Inclusive na rua, ainda estamos aqui trabalhando, ainda estamos aqui na escola, na faculdade, na universidade. E isso é invisibilizado pra caramba. Não é só a história da invasão, não. A gente, em contexto urbano, seja aldeado em contexto urbano ou de retomada, somos muito invisibilizados e questionados. Falando nisso, vamos falar sobre estereotipação e folclorização. Aqui tem algumas camadas, né? Representaram o indígena de forma genérica, né? Sempre o pardo, pintado, com roupas tradicionais, usando cocar o tempo inteiro. A gente não usa cocar o tempo inteiro, a gente não usa colares tradicionais o tempo todo. Sim, usamos para incorporar, mesmo com roupas civis,
para incorporar não só o visual, mas para incorporar a espiritualidade, a proteção, tudo isso mesmo em contexto urbano. Mas não significa que vamos andar o tempo todo. Ali o estereótipo do indígena de canga, andando seminu e tudo isso, isso é uma estereotipação e não só isso, isso também visibiliza a gente em contexto urbano e também pessoas lidas com cores diferentes. Indígenas não são pardos, eu sou lido como um homem pardo, até no meu registro de estar como um homem pardo. Porém, existem parentes de pele mais escura, de pele mais clara, porque isso vai depender da região, isso vai depender do povo, vai depender da genética, da miscigenação que aconteceu, foi o povo mais escuro, mais claro. E outra, miscigenação existia em Pindorama antes do invasor chegar, entre diferentes etnias. Então essa coisa de que tem que ser de tal cor, tem que tal traços, isso aí é um apagamento, não só apagamento, mas é também uma forma de questionar a identidade. E a folclorização, é claro, é você colocar os nossos encantados como folclore. O que é folclore? Folclore é a loura do banheiro, sabe? Folclore é o homem do saco. Curupira, é um boitatá, que é a nossa cobra de fogo, eles são encantados. A caipora, capora são encantados, eles não são folclores. Literalmente são histórias que são dos nossos encantados. Cada um serve um propósito, cada um serve para nos proteger, para encantaria e tudo isso. Então, assim, além dessa questão de mais de 300 etnias que nós temos, diferentes cores, diferentes culturas, tem muita etnia que nem cocar usa. Tem essa questão do folclore, de colocar os nossos encantados como folclore também. Aí a gente vai para a questão territorial e jurídica também. Por quê? Temos aí a tese da terra nullilus, que é a premissa aí judicial colonial, inclusive, que as terras não pertenciam a ninguém, justamente pela nossa filosofia de que da questão da posse, é uma coisa que eu vou falar bastante nesse canal, a questão da posse é colonial. Essa ideia sempre foi colonial, hierárquica, sempre foi colonial. Então, essa coisa do a terra não pertencia a ninguém porque quem chegou não falava, ó, essa terra não me pertence, eu moro aqui, eu vivo aqui, eu habito, eu coabito com todos esses seres, mas aqui não me pertence. Então, isso aí deu um aval, entre muitas aspas, para essas terras serem literalmente roubadas, invadidas e enxutarem os ancestrais, enxutarem as pessoas indígenas dos seus territórios. Inclusive, isso acontece até hoje. E aí tem a questão E aí muitas dessas terras viram propriedade privada, viram empresas e assim vai. Muitas dessas legislações considerava a identidade indígena como transição, ou seja, desde que seu inevitável desaparecimento, muitos povos são considerados hoje extintos, mas na verdade estão aí firme e forte, inclusive fora de seus territórios, porque já foram invadidos, e essa assimilação à sociedade nacional, ou seja, quando você vira um cidadão brasileiro, você deixa de ser indígena. E aí, tipo, fica aquela coisa do agora você é um civil, agora você mora na cidade, agora você não tá lá mais na terra, você agora é civilizado. E aí tem várias burocracias sobre a questão de documentação, sobre a questão de postergar e impedir esses reconhecimentos, seja de identidade e da terra. Inclusive, tem muito parente aí que saiu do território, tem muito povo retomando também a questão territorial, e eu super apoio. Porque mar... marco temporal tem que acabar. Marco temporal tem que acabar. Mas muitos parentes saíram de seus territórios justamente por causa disso, por causa dessa demora, dessa burocratização do reconhecimento. Vamos falar sobre a questão demográfica, essa manipulação demográfica e a identitária também. Existe uma manipulação, como eu falei antes, sobre a questão do estereótipo. Existe também a questão da descaracterização, sabe? A utilização dessas categorias de censo. Por exemplo, o IBGE já chegou na sua porta e perguntou qual raça você se identifica? E numa delas estava indígena? Não, né? Eu acho que não. É branco, preto.
negro, pardo, e assim vai. Então, assim, a porcentagem de pessoas pardas dentro desse demográfico de pardo que são descendentes, têm ascendência indígena direta, é mais da metade, sabe? Então, esses termos, sertanejo, caboclo, são só termos para dizer que não é indígena, mas todos eles são. E existe esse apagamento até de medo, mas vamos lá. Esses critérios de pureza, existe um problema seríssimo com isso, essa imposição de exigências biológicas ou características externas de traço, como aquele imaginário do indígena que vive na mata, longe, não usa tecnologia, para negar essa identidade, né? Eu estou gravando aqui, eu estou usando o microfone, nossa, eu vejo televisão, caraca, eu deixei de ser indígena por isso. Isso também é apagamento. A questão do mestiço não ser indígena é apagamento. E isso, infelizmente, infectou até muitos territórios. Tem muitos territórios que não aceitam pessoas em retomada, mesmo indo lá, contando a história, mostrando provas. Alguns dos territórios não aceitam esse processo justamente porque até essa, não só o medo de ser mentira, não só o medo de ser uma forma de manipulação, talvez, mas também por isso, porque já foi até infectado nos territórios. Essa questão de que puro, porque não nasceu aqui, porque não nasceu diretamente, porque saiu do território, o ancestral, né, o bisavô talvez, saiu desse território e deixou de ser. Então, infelizmente, também já infectou até os territórios, mas temos que lutar contra isso. Já lutamos, inclusive. Nosso coletivo Raiz faz justamente esse trabalho de pesquisa, de apoio e de comunicação com essas etnias. Vamos falar sobre desvalorização desses saberes tradicionais também, né? Desses saberes, principalmente da medicina. Ao invés de ser esse trabalho conjunto com a ciência moderna, esse conhecimento mais eurocêntrico, existe esse apagamento dos tradicionais. Então, muita gente, inclusive é uma coisa cultural que a gente acaba levando, que ainda resta, né, o curandeirismo, né, o ser curandeiro, esses saberes tradicionais acaba passando de geração em geração, apesar de muita coisa se perder, como eu falei anteriormente, muita coisa fica ainda. Só que mesmo assim não é valorizado. Então, às vezes a pessoa prefere tomar um remédio, sei lá, de dipirona, e se viciar nisso, do que tratar realmente a doença com algo que é tradicional, com um tratamento com uma planta, com uma mistura, com uma garrafada. Garrafada é indígena, sabe? Fazer aquela garrafa e deixar ali em conserva, trabalhando e tal, isso é indígena, indígena pra caramba. Só que as pessoas às vezes apagam isso e o sistema de saúde odeia isso. Porque é na real que o sistema de saúde quer mais que a gente fique doente mesmo. Mas a real é que isso não é valorizado. Outras culturas são. Então, você vai lá no SUS, talvez, ou então em algum outro sistema de saúde, e você vê ali massoterapeuta, sei lá, taoísta, não sei, talvez uma cultura hindu, não sei, alguma coisa assim, apicultura e tudo isso, e tudo bem, são culturas muito legais e eu realmente acho que curam e tratam as pessoas. O problema é que, e aí a nossa garrafada? E o nosso chá, sabe? E as nossas medicinas, que são muitas das vezes até marginalizadas. Eu vou falar sobre indígenas em contexto urbano e de retomada sendo marginalizados. Mas nós somos muito invisibilizados pela medicina. O branco adora fazer xamanismo universal e usar ayahuasca, e usar o rapé, e etc. Mas o sistema de saúde odeiam e apagam. Muitas das vezes tratam como superstições, por exemplo, ou como conhecimento, sei lá, ultrapassado. E a destruição, o último tópico que eu separei aqui, inclusive você, parente que está vendo esse vídeo, se você tiver outra sugestão, bota aí nos comentários que eu até fixo para a galera ver também. Mas o último tópico que eu separei aqui foi destruição ambiental e o deslocamento forçado. Isso aqui é um tópico que pega pra caramba, inclusive eu, porque esse deslocamento forçado aconteceu com a minha família.
O que que acontece? Além da destruição ambiental, que é uma consequência disso, essa deturpação, invasão do território e essa degradação do bioma acontece um atrás do outro. Essa coisa de deslocar os indígenas para a área urbana, para a área periférica, o que aconteceu comigo, com muitos parentes que moram em periferias, porque tiram pessoas indígenas do seu território, não demarcam, vendem para a mineração, vendem para o plantio de soja, para o agro, vendem para imobiliárias. E aí essa retirada de pessoas indígenas do seu território deixam elas à própria sorte, muitas vezes caindo em uma periferia, tendo um subemprego, porque não tem como estudar, não tem como pagar para estudar, deixam elas sem profissão, e aí o artesanato é questionado, porque muitos desses artesanatos são ditos como caros, mas aí o material não é fácil de achar, o, a forma de fazer não é fácil de achar, às vezes, muitas das vezes, é uma fonte literalmente de renda e de sobrevivência, e na periferia você tem que trabalhar em qualquer emprego que aparece para sobreviver, porque já te impõe o local que você mora, já te impõe a cultura, já te impõe inclusive a forma de viver e o que comer. Então você é obrigado a comer, não pode plantar, você é obrigado a comer a comida plastificada, você é obrigado a comer a comida que te dão, que não tem nenhuma força cultural, não tem nenhum significado espiritual, mas você, para não morrer de fome, tem que comer essa comida artificial plastificada. E esses territórios que foram vendidos e as pessoas saíram, simplesmente são desmatados. Há um desmatamento gigante em áreas que eram territórios. A imobiliária vai lá e faz um monte de condomínio e deixa aquela área, aquele território como elitismo, porque é uma área só de condomínio, só de vila, então vendem muito caro esses condomínios. Então, não só a degradação ambiental, mas também a questão de você deixar aquela área como para a elite, né? Para os brancos ricos. Um leva ao outro, né? E nesse processo a Mãe Terra vai sofrendo, porque aí mata o bioma, mata a fauna e a flora. Então, às vezes, uma espécie que era dali acaba entrando em extinção, seja ela animal ou vegetal. E essa degradação é só o que eles querem, a real é essa. Então limpa o espaço para plantar soja para vender, para gringo, né, para o exterior, ou então para minerar, porque ali tem ouro, porque ali tem um monte de coisa que dá dinheiro, sabe? Às vezes é a Vale, e assim vai. Então petróleo às vezes tem. Então isso vai depender de caso para caso, mas eu resolvi separar essas ferramentas aqui, essas coisas que acontecem porque muita gente não sabe o que acontece. Muita gente não faz ideia que isso é uma forma de apagamento, que essas coisas acontecem. Se você gostou desse vídeo, é claro, deixa aí like, comenta o que você achou. Se você tiver uma outra sugestão de ferramenta que eu esqueci de botar aqui, coloca aí embaixo também. E até.